E aí, já pararam para pensar que a luz que nos cerca pode estar assim secretamente moldando como a gente se sente e como a gente vê o mundo? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia fascinante. Como 7 faixas de luz podem funcionar como um verdadeiro mapa para a gente destravar nossa percepção e o nosso bem-estar. Estão prontos para essa jornada? Vamos lá! Olha, vamos começar com uma pergunta que é para expandir a mente mesmo. E se a luz, que a gente pensa que só serve para iluminar, pudesse, na verdade, sintonizar a nossa percepção? Pensa só, como se cada cor de luz fosse uma estação de rádio, sabe? Cada uma transmitindo uma realidade diferente. Qual delas a gente escolheria ouvir? A verdade é que a gente já vive num verdadeiro oceano de vibrações. Tem a luz, o som, até mesmo o campo eletromagnético do nosso coração. É muita informação, né? E a grande sacada é a seguinte: e se a gente pudesse organizar isso tudo? Criar um mapa simples que nos ajude a navegar nessa imensidão toda e, claro, encontrar mais equilíbrio e bem-estar no dia a dia. E para a gente construir essa ideia, que parece um pouco maluca, vamos começar com os pés bem firmes no chão. Primeiro, a fundação. O que a ciência já sabe. É super importante separar os fatos da hipótese. E o primeiro fato é simplesmente incrível. A ciência já provou que a luz faz muito, mas muito mais do que só nos permitir enxergar. A luz azul, por exemplo, é como se fosse um café expresso para o cérebro. Ela conversa direto com ele por umas células especiais nos nossos olhos, a gestão do nosso sono, nosso foco, nossa energia. Não é à toa que a tela do celular à noite deixa a gente ligadão, né? E ó, para não ficar nenhuma dúvida, dá uma olhada nisso aqui. Um estudo científico mostrou que uma luz mais azulada não só diminuiu o hormônio do sono, que é a melatonina, como também melhorou a atenção das pessoas. Pensem bem, isso aqui não é opinião, são dados, é a ciência comprovando. Agora, se preparem para outro fato, que é de cair o queixo. Não é o cérebro, não. É o nosso coração que gera o maior campo eletromagnético do corpo. É um campo tão poderoso que ele se estende para fora da gente, quase como uma aura de energia que pode ser medida. É incrível, não é? E esse campo do coração não é só um detalhe. A ciência mostra que o padrão desse campo, a tal da coerência cardíaca, reflete diretamente as nossas emoções. Quando a gente sente gratidão, amor, o padrão é lindo, todo ordenado. Agora, quando se está sob estresse, com raiva, ele vira um caos. Basicamente, o nosso coração está transmitindo o tempo todo como a gente está se sentindo. Ok, então, agora que a gente tem essa base sólida de fatos científicos, é aqui que a aventura de verdade começa. A gente vai construir uma ponte do que já sabemos para uma hipótese fascinante que conecta tudo isso de um jeito totalmente novo. Prontos para dar esse salto? Eu chamo essa proposta de Framework Transformativo Quântico. É um nome chique, né? Mas calma, a ideia é super simples. É um mapa que usa as vibrações da luz e do som para nos ajudar a entender como a nossa percepção funciona, tudo com base no que a gente já viu sobre ondas e o poder do coração. E aqui, gente, um ponto super importante com total transparência, tá? O que a gente vai ver agora é um modelo, é uma hipótese, é um convite para a gente explorar juntos como gerar mais bem-estar. Ainda não é um fato de laboratório, como aqueles que vimos, mas sim uma ferramenta simbólica e experimental muito poderosa. Vamos investigar? Então, a grande pergunta é: e se a gente pegasse tudo isso que a ciência já descobriu, a luz azul para o foco, o coração para as emoções, e transformasse isso num mapa prático? Tipo um Waze da percepção para guiar a gente pela vida? E é exatamente isso que nos leva ao coração deste mapa. Vamos aprender a destravar a realidade usando a luz como chave, explorando as 7 faixas da percepção. É aqui que a mágica acontece. Olhem só que mapa incrível! Aqui estão as 7 faixas, as nossas lentes para a realidade. Tem o azul safira para aquele foco total, o dourado para a gente entender o quadro geral, o rosa para se conectar de coração, o branco cristal para equilibrar tudo, o verde esmeralda para sacar a verdade, o ouro rosa para viver com propósito e, claro, o violeta para transformar o que não serve mais. Cada cor é um superpoder de percepção. Vamos ver alguns de pertinho? Vamos começar pelo azul safira. Sabe aquela luz de um dia super claro, que tudo parece que está em alta definição, em HD? É essa vibe. Essa faixa nos ajuda a ter um foco de laser, a perceber cada detalhe e a pensar de forma lógica. Lembram da ciência da luz azul? Pois é exatamente isso, só que levado para um outro nível de clareza mental. Agora, vamos para a faixa rosa, a frequência do coração. Sabe quando a gente sente exatamente o que a outra pessoa está sentindo sem precisar de uma palavra?
Isso é a faixa rosa em ação. É a empatia, a conexão pura. É perceber o mundo não com a mente, mas com aquele campo poderoso e coerente do nosso coração, aquele que a ciência já comprovou. E por último, mas não menos importante, a faixa violeta, a cor da mágica. Pensa nela como um reset mental. Sabe aquele problema que parece que não tem solução? A faixa violeta ajuda a gente a dissolver os pensamentos antigos e a enxergar saídas novas, como se fosse um passe de mágica. É a percepção que nos permite transformar chumbo em ouro na nossa própria vida. Ok, muito legal, mas como eu uso isso na minha vida? Talvez seja o que algumas pessoas estejam se perguntando. É exatamente aqui que a teoria vira prática. A ideia é oferecer uma verdadeira caixa de ferramentas de percepção para a gente usar no dia a dia. Esse slide é genial. Ele mostra um caminho de percepção, um passo a passo. Imagina uma situação bem complexa. Passo 1, azul safira. Respira fundo e olha os fatos, sem drama. Passo 2, verde esmeralda. Qual é a verdade central aqui? O que realmente importa? Passo 3, rosa. Como eu e os outros nos sentimos sobre isso? Conexão com a emoção. E o passo 4, violeta. Agora, como posso transformar tudo isso em uma solução criativa? É um verdadeiro roteiro para sair de qualquer confusão com total clareza. No fim das contas, é isso. Este modelo oferece uma nova linguagem para a gente se entender melhor. É sobre perceber que não se é um passageiro da própria realidade, é possível ser o piloto. Usando a luz como uma ferramenta, podemos começar a moldar conscientemente a nossa experiência e criar mais bem-estar na vida. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Se fosse possível usar a luz para sintonizar a realidade, como se fosse um rádio, que música se escolheria tocar na própria vida a partir de hoje? Fica aí a reflexão.